já estando pronto para iniciar a nossa sessão, a primeira sessão híbrida, a sessão civil, dia 25. E havendo número legal, declaro aberta a sessão. Discussão e aprovação da data da sessão anterior, alguma comunicação, alguma emenda, algum destaque? Então, registrando inicialmente as boas-vindas, aqui como já foi feito, ao desembargador Lermando na questão da integração da sessão civil, após o biênio na corregedoria, que estava afastado da sessão civil, agora as boas-vindas à sua excelência. Também a doutora Marta Daniela, a doutora Marta vai substituir o nosso gabinete, e ela terá assento durante esse próximo biênio, na sessão civil, para julgamento desses processos pautados. Registrar também a ausência do desembargador Amauri e do desembargador Vigílio. Nós temos aqui, ao que parece, apenas um processo possível de ser submetido à apreciação, ou, na realidade, não é nem apreciação, é a conclusão do julgamento. O processo seguinte é da relatoria do... desculpe. Doutor Eduardo, esse mesmo. Doutor Eduardo. E a apelação. O incidente de resolução, exatamente, só tem os dois doutor Eduardo mesmo, eu imaginei que teria mais. Desculpe. Mas o pedido de suspeição do desembargador Vigílio, mas que não encontra-se presente. E temos a conclusão do julgamento que foi iniciado já faz um certo tempo, desembargador Cláudio, é aquela questão do que diz respeito à Unimed, né? Aquelas questões de discussão da Unimed. Acho que se todos os colegas estiverem lembrando, eu vou fazer um pequeno resumo daqui da situação. Na sessão do 27 de setembro de 2022, após o voto do relator fixando tese atinentes às matérias afetadas e os votos do desembargador Cláudio Santos e Cornélio Alves, divergindo quanto à fixação do valor da quarta parte, pediu vista o desembargador Amauri. Na sessão de 5 de 10, após vista do desembargador Amauri e o voto proferido pelo juiz convocado Ricardo Tinoco, o julgamento foi suspenso a fim de possibilitar ao relator adequar o seu voto aos novos fundamentos apresentados. Houve um pedido de vista, outro pedido de vista em 19 de 10 de 22, em continuidade a julgamento, que após o voto do relator, adequando o seu entendimento, face aos votos do desembargador Amauri e do juiz, pediu vistas na época a desembargadora Maria Zeneide. E na sessão do dia 14 do 12, registrado no sistema do PJE o voto da desembargadora Zeneide, acompanhando o entendimento divergente dos desembargadores Cornélio e do desembargador Amauri, o julgamento foi suspenso a fim de aguardar o término das férias do relator, porque entendeu-se que haveria uma alteração na conclusão do relator, que teria, digamos assim, incorporado as considerações iniciais feitas pelo desembargador Amauri e o desembargador Cornélio, e que essas adequações acabaram por não ficar clara no voto. E eu passaria a palavra ao doutor Eduardo para os devidos esclarecimentos que queira fazer. Pois não, excelência. Eu acredito que a primeira tese não houve divergência, né? A questão da livre adesão espontânea e limitada de novos associados à cooperativa médica. Isso sendo, como regra geral, a partir do princípio das portas abertas, ressalvada a possibilidade de realização de processo seletivo prévio capaz de aferir a qualificação do candidato, bem como a demonstração excepcional de impossibilidade técnica e temporária para nova admissão, a serem necessariamente comprovadas por meio de estudos técnicos divulgados com transparência, impessoalidade e atualidade. Eu acredito que essa primeira tese não houve contestação ou qualquer outra forma de impedir o seu acolhimento. A segunda tese, eu fiz ontem à noite, eu enxuguei, na verdade, e desmembrei, porque ela estava muito extensa, poderia causar alguma dúvida, mas eu acho que a redação, por ter ficado mais enxuta, eu vou ler,
que na verdade é o resumo do meu voto, que contraria os votos divergentes, pelo menos os escritos, sobretudo o desembargador Cornélio. Aí, abrindo parênteses, a questão da divergência é que a divergência entende que, pela validade e legitimidade do aumento pelo Conselho de Administração e pronto, sem ser necessariamente submetido à Assembleia Geral Extraordinária. Meu pensamento é o oposto. Pode ser sim, pode haver sim o aumento pelo Conselho, desde que submetido à Assembleia Geral Extraordinária. Então eu vou ler a tese B, que essa daqui eu acredito que é o que está causando, é o fruto da divergência, que é o oposto da tese dos votos divergentes. Pelo menos os inscritos de Barro Ibanez, desde o começo que eu me lembro, ele fez essa ressalva que ficou bem claro para mim. A tese B. A majoração do valor da quota parte inicial exigida dos novos cooperados, fundamentada no artigo 19, parágrafo 2º do Estatuto da Unimed Natal. Esse artigo 19 diz exatamente isso, autorização ao Conselho de Administração para elevar o valor. Isto é, quando decidida isoladamente pelo Conselho de Administração da cooperativa, só terá validade após ser convalidada por Assembleia Geral Extraordinária. Então, essa é o que está gerando a divergência principal. A tese C, que ela fazia parte da tese B, para ficar como se trata de outra tese, outra matéria e consequência do julgamento, eu fiz exatamente nos termos propostos pelo Dr. Ricardo Tinoco e pelo voto também do desembargador Amaury, que os dois fizeram o mesmo entendimento, só que o Dr. Ricardo Tinoco, como tinha mais detalhes, estava mais detalhado, então eu optei por acolher o que foi posto pelo Dr. Ricardo Tinoco. Aí eu passo ao julgamento, ou eu passo à leitura da tese C. Ao julgamento do presente IRDR, será aplicada a modulação prospectiva de seus efeitos a partir do seu trânsito julgado deste IRDR, S-NUNC, por força do parágrafo 3º do artigo 927 do CPC, em homenagem à teoria do fato consumado, de modo a preservar e respeitar como devidos os valores da quarta parte inicial, entre parênteses, mesmo aqueles já majorados apenas por decisão exclusiva do Conselho de Administração, fecho parênteses, vigentes à época dos requerimentos de ingresso dos cooperados que já integram a cooperativa médica, inclusive também aqueles que ingressaram a partir de decisões judiciais ainda não transitadas em julgadas. E apenas fazendo um resumo dessa tese C, é que quem já entrou pagando a maior, tanto na via administrativa, ou quem já ingressou em juízo, os processos estão tramitando, esse meu voto propõe isso, que essa prospecção apenas para casos futuros, preservados e respeitados quem entrou antes, com ou sem ordem judicial, e os processos que ainda tramitam. Então, só haverá essa exigência de submissão do aumento do Conselho de Administração pela convalidação da Assembleia Geral Extraordinária a partir do trânsito em julgado. E, por fim, no final, eu faço apenas uma ressalva que está na lei, que em caso de recurso especial, de emissão de recurso especial ou recurso extraordinário, todos os processos continuarão suspensos até que sejam julgados pelo STJ ou pelo Supremo. Isso quer dizer que a Unimed Natal terá muito tempo para convocar uma Assembleia Extraordinária, uma Assembleia Geral, que hoje em dia, até pelo meio virtual, o WhatsApp ou qualquer outro meio, é possível fazer. Então, não do ponto de vista de preocupação financeira, ou tumulto processual, ou questão até mesmo de
divergência ou contestação de decisões judiciais, a Unimed terá muito tempo, especialmente se houver, em caso de admissão de recurso especial. Então, eu não vejo que não vai alterar muita coisa do que pensam, do que o voto divergente, porque eu acho que qual o problema de a Unimed convocar uma Assembleia Extraordinária para convalidar os aumentos? Convocou, convalidou. Na verdade, perderia até sentido esse DRDR. Lutamos, né, debatemos, a gente fez um estudo, quem pediu vista também, quem olhou, quem escreveu o voto escrito, todo mundo fez. Então, na verdade, vai depender apenas de uma convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária. Então, esse é o meu voto. Eu já digo que só valerá o que é posto aqui, só terá validade para casos futuros e que os que estão tramitando. E apenas dependerá basta ser convalidado. Então, pronto, são essas minhas colocações que eu tenho a respeito do meu voto, e posso esclarecer se tiver alguma necessidade de algo a mais, eu estou à disposição. O processo já vem se arrastando há muito tempo, inclusive eu indago até inicialmente aos colegas que eu já havia votado como, na ocasião que a presença era do desembargador Vivaldo, acompanhando o relator. Senhor presidente, eu acho que nessa situação o meu voto vai ser retirado, não é isso? E ficaria a possibilidade da doutora Marta Daniele participar do julgamento. Senhor presidente, só para ordenar o julgamento, nós estamos julgando a leitura do acordo ou novamente estamos rediscutindo essa questão? Não, o julgamento não foi concluído porque o que houve? Entenderam-se que quando a desembargadora Zeneide, que foi a última a pedir vista, ela veio entendendo que as colocações feitas nos votos divergentes, nos pontos do desembargador Cornélio e do desembargador Amaury, não foram completamente recepcionadas pelo voto do relator. E ele fez os esclarecimentos. Mas ela concordou com o meu voto, o desembargador Amaury. Exatamente. Desembargador Amaury, desembargadora Zeneide concordaram com as colocações de Vossa Excelência, desembargador Cornélio. E quando a desembargadora Zeneide pediu vistas, que ela fez essa retificação da concordância, e eu me lembro que foi destacado na ocasião pelo desembargador Amaury, que as conclusões do relator não haviam recepcionado todos os pontos divergentes que foram levantados por Vossa Excelência, pelo desembargador Amaury e pela desembargadora Zeneide. Então, na realidade, é a conclusão do julgamento. Certo, é a conclusão mesmo, mas eu acho que o desembargador Amaury ele aderiu totalmente ao meu voto. Aderiu, fez as colocações, aderiu ao seu voto e a desembargadora Zeneide. Aí a questão seria que ele não, o voto do relator não teria feito esse recepcionamento integral, iria manter apenas alguma parte, como ele fez o destaque, agora os esclarecimentos necessários. Aí essa é o que nós estamos concluindo o julgamento, porque na ocasião o doutor Eduardo não estava presente na última sessão. Entendeu? Entendi. Ele prestou aí agora as informações e pelo menos o resultado tem aí. Não sei se vai haver alteração nesse julgamento. Pois mas, não, desembargador Ibanez. A minha tese pelo menos é que está vencendo. Eu não sei se alguém vai... Na sua tese tem 3 acompanhamentos, agora manifestados. 3. Presidente, a questão de redação, porque... O primeiro. A minha aqui está custando mais, a minha está custando 7, né? Não sei se está errado. A minha está custando Bador Vivaldo, Bador Expedito, Bador Ibanez, é isso, Bador Ibanez ou não? Amaury, Maria Zeneide, João Rebouças. Deixa eu só ver aqui, Excelência. Senhor presidente, só para registrar aqui nesse IRDR, eu sou impedido. Quem votou foi a doutora Ana Cláudia, convocada no meu gabinete. Eu também aderi aqui ao voto do desembargador Cornélio. Pronto. Então, na primeiro, realidade... o seguinte, só para dizer, me parece desnecessária a consideração
aí sobre a questão dos efeitos futuros, porque a coisa Porque o conselho julgada já está autorizado, aconteceu. né? Os outros processos vão ser julgados de acordo com o IDR. Então, decidir o passado e o presente do que já foi julgado nessa matéria, me parece que, primeiro, não faz parte do pedido. A questão colocada é a questão de fundo que está sendo decidida, que foi a posição do doutor Ricardo Tinoco de Góes, que me parece que está ausente, poderia estar presente nessa sessão, porque mas eu quero, dê licença. É um voto também importante. Ele já lançou o voto. Já lançou o voto. Já lançou o voto, é. Sim, eu digo, mas para defender até o seu Do voto. esclarecimento devido. Porque ficou essa... Mas ele me teve comunicou da impossibilidade de comparecer. Ele me comunicou. Já tendo lançado o voto. Mas a tese dele é praticamente essa mesma de... Só mudou um pouco na redação É a somente. tese Eduardo. C. Mas o relator. É a tese C que eu... essa autorização do Conselho, que o Conselho, na verdade, já tem essa autorização. Né? Já tem. Né? E submeter à Assembleia seria a mesma coisa, não. Você tem que passar primeiro pela Assembleia, a Assembleia autorizar esse negócio do Conselho, do jeito que, se tirar agora, o Conselho já tem autorização. Se botar para a Assembleia, então precisa o quê? Passaria pelo Conselho, depois pela Assembleia. E como o Conselho já tem autorização da Assembleia para praticar esse reajuste, então eu acho que é desnecessário passar pela Assembleia novamente. Eu estou votando, senhor presidente, para que a gente seja mais objetivo e a sentença, no caso, o acordo seja o mais líquido possível. Na seguinte tese: é legítima a majoração do valor da cota parte inicial exigida dos novos cooperados com fundamento no artigo 19, parágrafo 2º do Estatuto da Unimed Natal, por decisão do Conselho de Administração da Cooperativa. Isso aqui é o que está no voto do desembargador Cornélio. Eu estou votando nesses termos. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, para simplificar, fica vencido o relator, acompanhando os votos que já foram proclamados. O doutor ficou, na ocasião, acompanhando o relator, o doutor Ricardo Tinoco, na época, o meu voto, e os demais acompanham o voto, a divergência inaugurada pelo desembargador Cornélio, o qual, tendo em vista a questão e as dúvidas a ser discutidas, ficará relator para o acordo. Certo? Senhor presidente, Pois não. só lembrando que também fico vencido, fará parte do redação do acordo. Exato. Né? Só lembrando que são dois, né? O IDR e a apelação. E a apelação. Uhum. Em consequência, fica vencido os dois, porque na realidade é o mesmo tempo. placar. Caminham juntos. Não, só para registrar que é feito de... Pronto, então... Presidente. Pois não. Agora, acho que dá para avançar, mas veja que a primeira tese, que é do ingresso, a unanimidade, concordamos com o relator. Minha dúvida é, quando a divergência parcial muda... Eu sei, excelência, já estávamos vendo isso. Agora, entretanto, é o seguinte, tendo em vista toda a confusão tratada nesse processo, que a gente já tem desde julho, que até vou me verificar aqui, iniciou-se em julho com essa situação. Depois esse julgamento foi suspenso por uma questão de redação. Não fica, me parece, correto, depois de todo esse imbróglio, que há quase 6 meses, permanecer a relatoria ao doutor Eduardo, para que daqui a 1 mês a gente volta aqui para fazer uma nova discussão com relação à questão da redação do acordo. Então fica... Desembargador Amilcar, eu não tenho problema, eu faço, agora eu tenho medo só do precedente, não é? Certo, mas ele tá, as questões que ele está vencido altera completamente o teor do voto dele. Como é que ele vai fundamentar? Tá, mas é porque muda em parte, né? Porque para desembargador Cornélio, se o primeiro voto divergente é o de desembargador Cláudio. Hein? O primeiro o voto primeiro divergente foi o do desembargador Cornélio. Não, ele que proferiu o voto divergente. Não, mas ele que proferiu, mas na ordem seria a maioria até, né? Depois depois do desembargador Judite. O desembargador Amauri depois do desembargador Judite, na realidade, na cadeira, o doutor Eduardo estava em substituição. Desembargador Judite, na vaga aberta. Que já tinha saído, não é mesmo? Então, na realidade, volta para o desembargador Amauri. É verdade.
Tá. Então, o outro argumento que eu ia apresentar era que se aprovássemos a segunda tese, reconhecendo legítimo o aumento, o reajuste com base no artigo 19, não haveria necessidade da tese C. Esse acho que é o que a maioria aprovou. Então, fica só em considerar válido o reajuste concedido a não ser que seja mais simples, aí ele pode fazer o seguinte, já que a questão foi parcial, nessa situação só vai ficar essa redação da C, ele vai proclamar o voto dele e fazer a modificação e inserir a proclamação do voto divergente do desembargador Amaury, já que seria ele o mais antigo. Pode ser na também. Consideração. Tá. Tá feito assim, doutor Eduardo? Perfeito. Até porque o desembargador Amaury não está presente. Pronto. Então, finalizado o julgamento. Finalizamos o julgamento. Ótimo. Agora vamos aqui só à ordem administrativa. Eu realmente me confundi porque na realidade eu imaginava, eu vi aqui, o doutor Eduardo, ele estava na ausência da desembargadora Judite, que aí ele voltava, o voto pela antiguidade da cadeira seria desembargador Amaury mesmo. Então peço desculpas, mas ordem administrativa, expedientes, indicações e propostas. Algum expediente? A presidência não tem nenhuma proposta. Desembargador Cláudio, alguma proposta? Desembargador João? Doutor Eduardo? Também não. Doutora Marta Daniela? Também não, presidente. O desembargador Dilermano? Também não, excelência. Desembargadora Zeneide? Ok. Desembargador Ibanez? Sem proposição, presidente. Desembargador Cornélio? Também não temos. A desembargadora Lourdes Azevedo? Ministério Público, alguma proposta? Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.